Bom dia, família, paz e graça, que o Senhor renove mesmo, assim, virtude, misericórdia, bondade sobre a vida de todos, em nome de Cristo Jesus. Privilégio a gente poder estar juntos, né? Mais um dia muito especial para nós, para nossa casa. Eu postei aí uma homenagem, aí, um testemunho sobre uma pessoa preciosíssima na nossa vida, nossa querida Lidinha. Outro dia foi agitada aqui e muita mobilização, a casa toda em torno dela, porque sem dúvida alguma, se tem alguém que é a própria encarnação assim da generosidade entre nós aqui na nossa casa, é a nossa querida Lidoca. Então, um forte abraço aí para todos, para a casa dela. Estamos aqui em Floripa para celebrar isso junto com ela. E amanhã, se Deus quiser, estamos indo para Goiânia. Queria aproveitar que nós estamos aqui, né, quem tiver a tempo aí na live conosco, daqui a pouco, às 10h30, a gente está junto ali na Sal da Terra Casinha, aqui em Florianópolis. Então, se dá tempo ainda de você que está próximo aí, se ajeitar rapidamente, e a gente pode estar junto daqui a pouco, tá bom? Graças a Deus, muito bom. Grande privilégio. Eu queria aproveitar o ensejo, né? Essa semana aí a gente teve o início das Olimpíadas, marcada por algumas polêmicas aí, temos aquilo que, né, que é ofensivo ou não, aquilo que é profanação ou não de alguns símbolos tão preciosos, né, para a nossa fé cristã. Eu queria aproveitar esse ensejo e compartilhar algo com os irmãos que tem muito a ver assim com a minha história, com a minha vida, e queria que a gente, né, que a gente aproveite esse começo de semana, né, uma semana de primeira não começa na segunda, então vamos aproveitar esse desafio reflexivo aí e avaliar mais um princípio, né? Eu creio que um princípio que pode nos orientar de fato e nos sustentar em tempos de tanta confusão, tanta consideração, né? Tanta discussão sobre tanta coisa, tá bom? Queria ter uma palavra de oração agora, quero ter uma palavra de oração, orar e suplicar a mesma direção de Deus para esse tempo, para uma reflexão assim que eu considero desafiadora nesse momento agora. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade. É o Senhor quem faz abalar todas as coisas. O Senhor está abalando todas as coisas, para que as coisas inabaláveis permaneçam e que caiam por terra as coisas abaláveis. O Senhor disse que iria abalar os fundamentos da terra, da criação, para que as coisas abaláveis, aquelas coisas que são frágeis, são mal edificadas, mal construídas, ó Pai, possam ser de fato abaladas. Então, que o teu Espírito fale ao nosso coração, que a tua palavra, Senhor, seja revelada a nós, que nós possamos viver e andar segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor mesmo nos orienta, Pai, segundo a direção do teu Espírito, segundo a revelação da tua palavra, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Quero ler com vocês um texto que está lá em Mateus, capítulo 24, Jesus falando a respeito do fim. Ele diz: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para mostrar as construções do templo. E dizendo: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então Jesus nos adverte que essas elaborações, né, as construções humanas, sejam elas de que tipo for, as imagens que nós construímos da nossa espiritualidade, não a espiritualidade que nós desenvolvemos para dar expressão. Então, tudo aquilo que está construído, daquilo que a gente entendeu, a forma como a gente entendeu e foi construído, ainda que essa construção aqui que Jesus se refere, que vai ser toda derrubada, é uma construção feita a partir de uma orientação de Deus. E aí ele diz: não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado, tudo.
Amado, fica preparado, esteja preparado para o fato de que as elaborações, as conclusões, as construções humanas, aquilo que a gente entendeu, nós estamos confundindo o privilégio do conhecimento com o direito do entendimento. Nós estamos nos apropriando do direito de que nós entendemos, em lugar de caminhar num conhecimento. E para que eu possa caminhar no conhecimento, eu tenho que estar preparado para ver, né, acontecer esse colapso das nossas elaborações humanas. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Dá só uma limpadinha no óculos aqui, que tá ruim. Então, não se firme naquilo que foi construído a partir do que a gente entendeu, mas ele vai derrubar tudo. Nós estamos vivendo a defesa do direito do que cada um entendeu. E nós estamos discutindo isso. Isso é perda de tempo. Nós estamos perdendo tempo em discutir o direito do que cada um entendeu. E ele diz assim: então Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele em particular e disseram: então fala o que vai acontecer, quando acontecerão, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então, qual um dos sinais de que nós estamos aproximando? Presta atenção. Qual um dos sinais de que nós estamos nos aproximando do final dos tempos? E Jesus diz assim, ó: cuidado que ninguém, não é alguém, não é cuidado que alguém engane vocês, não, é cuidado que ninguém engane vocês. Então, o engano pode vir de todo mundo e não de alguns alguém. Então nós estamos preocupados em ser enganados por alguém, e nós não podemos ser enganados por ninguém. Guarda isso no seu coração. Cuidado, porque às vezes você já identificou os alguéns enganadores, e na verdade o coração humano é enganador. Então nós não corremos o risco de ser enganados por alguém. Nós corremos o risco de ser enganados por nós mesmos, quando colocamos a nossa expectativa em alguém. Colocar a expectativa em alguém pode fazer a gente vulnerável do engano, né? Então ele diz assim: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão, não serão alguns, não virão alguns, virão muitos. E virão muitos dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso é só o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações, não é por algumas, não. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. Então essa perseguição, esse estado de conflito, de litígio, esse estado de beligerância vai fazer com que as pessoas se levantem umas contra as outras. No meio desse ambiente, numerosos, não é alguns poucos, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor se esfriará de quase todo o coração. Então o sinal mais evidente de que nós estamos nos aproximando do fim é uma frieza, é uma insensibilidade de uns para com os outros. Nós vamos perdendo a sensibilidade. E vamos perdendo a sensibilidade em nome da sinceridade de saber definir o que é direito ou não, o que está de acordo com o que cada um entendeu ou não. Então a defesa das ideias, a defesa dos pontos de vista, a defesa das doutrinas, a defesa da religiosidade, a defesa das expressões, a defesa das emoções, a defesa dos sentimentos, a defesa de cada um ser o que bem pensa ou quer ser. O direito à individualidade, à expressão, o direito a que cada um faça a sua própria caricatura de Deus.
o direito de cada um fazer o seu desenho de Deus e dizer, bom, isso é que é verdade. Por que é verdade? Porque é o que eu sinto, é o que eu acredito, é o que eu entendo. Então o que mais vai ficar ferido nos últimos dias são as nossas relações. E aí ele está dizendo o seguinte: então o amor esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho das nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado desça para tirar dela alguma coisa, quem estiver no telhado da casa não desça até ela para tirar dela alguma coisa, quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Um estado de caos total. E ele diz assim, porque haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, como se possível enganar, para que se possível enganar todos os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ele está aqui dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, porque onde houver um cadáver, ali os abutres vão se ajuntar. E aí ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses se unirão os seus eleitos, os quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira, quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que está próximo o fim. Assim também, quando virem essas coisas, saibam que ele está próximo. Eu asseguro que vocês não passarão dessa geração, até que todas essas coisas aconteçam. Os céus passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Sabe, amados, nós não fomos criados para ser uma expressão do divino, nós fomos criados para encarnar as virtudes do Pai na nossa forma humana. Jesus ele renunciou, ele abdicou dos seus poderes divinos, a gente tem compartilhado sobre isso aqui, para encarnar de maneira humana o amor um pelo outro, e a entrega, o sacrifício, a oferta. E muitas vezes o diabo tem a tendência de nos distrair, né? Ele é vocacionado em nos distrair, ele nos confunde exatamente na figura de Cristo. Por isso que Jesus pergunta, quem que as pessoas dizem que eu sou? E as opiniões divergem. Um pode dizer que o senhor é Jeremias, outro Elias, ou algum dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a figura de Cristo, então não adianta qualquer imagem que possa ser produzida, ou uma imagem que seja correta ou incorreta, não é a imagem, é a semelhança, é a natureza. E aí eu comecei essa reflexão dizendo que eu queria usar de uma coisa que marcou minha vida. Meu pai era um relojoeiro, e meu pai era um relojoeiro muito dedicado, né, em entregar a verdade para as pessoas. E aí ele tinha uma responsabilidade muito grande de dizer se um relógio era verdadeiro ou se uma joia era verdadeira, um diamante. Então ele era muito procurado para as pessoas ir lá e avaliar um brilhante, ou para falar com ele se um Omega, se um Rolex era realmente um Rolex. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante com meu pai, né? Que o que é um relógio falso ou verdadeiro, né? Então, o que era um relógio verdadeiro? O que funciona? O que tem a marca Rolex escrito nele? Então, hoje a gente vive um mundo
de falsificações. Mas não é a falsificação da coisa em si. Hoje você consegue produzir um relógio tão bom quanto, né? Então você pode ter hoje uma réplica de um Rolex no seu braço e todo mundo jurar que é um Rolex. E às vezes até uma pessoa experimentada vai dizer que é um Rolex. Porque a máquina, o material. Então, o falso ou verdadeiro não está em ser uma coisa caricata ou não. A ignorância, a falta de habilidade produz caricaturas. Mas também existe um engano que é pior do que o caricato. Quando alguém tenta produzir uma imitação de forma caricata, isso é evidente, é óbvio. A caricatura é uma imitação quase irônica, né? É uma ironia. Então, ninguém vai ficar, quem é bem resolvido não vai ficar ofendido com a ironia ou tentar provar se aquilo foi uma profanação ou não. Existem algumas coisas que aconteceram essa semana aí na comemoração da Copa, das Olimpíadas, da celebração, que são caricaturas, são coisas assim, são arremedos caricatos, muito mais com a intenção de provocar uma reação e ao provocar essa reação, eles acabam que alcançaram o seu objetivo. Não faz sentido. Eu não consigo ver Jesus Cristo discutindo expressões caricatas dele mesmo. Não existe isso, né? Eu não creio que alguém bem resolvido com a sua identidade vai ficar discutindo se aquilo procede, ou se aquilo é ofensivo, se aquilo tem o poder de corromper ou não. É uma caricatura. Eu acho que nós tínhamos que estar mais preocupados, não são com as caricaturas, que são óbvias, mas são com algumas imitações que beiram assim a perfeição. E essas sim podem corromper. Existem coisas hoje sendo feitas que se parecem muito com a verdade. E essas sim enganam, corrompem, desviam. Eu fico pensando se aquela caricatura que foi apresentada tem poder de corromper e de destruir e comprometer tanto a nossa fé, como algumas coisas que estão sendo feitas de forma legítima, até sincera, mas que são assim altamente corrosivas, porque se parecem. De todos os ângulos que você olha, parece muito. Você quase chega a dizer que é verdade. Enganaria, se possível, até os eleitos. Eu penso que algumas coisas podem enganar ou podem ser uma fantasia. As pessoas, quando estão embriagadas, as pessoas, quando estão tomadas de algum torpor e querendo, às vezes, encontrar algum sentido na vida, elas se fantasiam. E eu acho que hoje o que não falta no mundo são fantasias. Mas entre as fantasias e as ilusões, os enganos a uma distância, a fantasia ela gera crítica, censura, ela deixa alguém mais ou menos satisfeito. Mas existem algumas ilusões que podem corromper, que podem destruir totalmente uma pessoa, porque elas são uma cópia quase que exata. Talvez Paris fosse o melhor lugar desse assunto ser discutido. Talvez o cenário de Paris tenha sido o cenário escolhido para que a humanidade possa refletir sobre o que é original e o que é imitação, porque afinal de contas nós estamos ali no berço de algumas marcas que são as marcas mais imitadas e copiadas no mundo. Haja visto que a própria Mona Lisa, né, quantas imitações, quantas caricaturas feitas
da Mona Lisa e quantas réplicas praticamente perfeitas e que produziram o engano de muita gente. Eu não fico tão preocupado com uma caricatura quanto eu fico assim angustiado com algumas réplicas que são quase que exatas, mas que não traduzem a verdade nem o espírito. E sabe, não é se a máquina funciona, não é se tem cara de relógio, se tem ponteiro de relógio, se marca a hora igual relógio, não interessa se aquilo é uma coisa bizarra, né? Não interessa se aquilo é uma bijuteria. Então tem pessoas que vão se adornar com máquinas que marcam hora. Pessoas vão colocar no braço uma máquina que marca a hora. Marca a hora. É uma máquina de marcar hora. É um relógio. É um relógio. Ninguém pode negar que é um relógio. E aí nós não temos que tornar a máquina sagrada. Não, a máquina não é sagrada. Por isso que Paulo diz que a mesa que mais estava sendo corrompida não era aquela mesa que Paulo escreve sobre isso, ele diz, essa mesa que vocês estão celebrando dentro do templo, essa mesa que está sendo feita exatamente e cumprindo exatamente o rigor do rito, é essa mesa que está corrompendo, as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. O próprio Deus mesmo, repreende o seu povo lá em Isaías, dizendo, olha, aquilo que vocês estão chamando de jejum, aquilo que vocês estão chamando de oração, aquilo que vocês estão chamando de leitura bíblica, está fazendo mais mal do que bem. Então, muitas vezes, o que está corrompendo mais não é a caricatura. O que está corrompendo mais é aquela cópia quase perfeita. Essa sim é que está causando o maior dano. Porque essa sim tem o poder de corromper, de destruir. Porque a questão não é se funciona ou não. A questão não é se foi bem feito ou não. A questão não é se é uma bijuteria ou se é uma joia de verdade. Existem alguns relógios que eles têm um custo. Existem réplicas que custam muito, porque elas são feitas do mesmo material, da mesma substância, e custam muito. É uma réplica que custa, que tem um preço, mas não tem valor, porque não tem certificado de originalidade. É isso que a gente tinha, é isso que Jesus está falando. E o certificado de originalidade é amor. Não é a forma como que está sendo feito. Não é a cara que tem. Não é o rito. Não é o equipamento que está sendo usado. Não é nem tão pouco aquilo que está sendo pregado. Por isso que Paulo diz, ainda que a mensagem seja tão correta, tão apurada, ainda que a doutrina seja tão excelente, que possa se comparar à língua de homens e de anjos, se não tiver amor, nada disso aproveita. Ainda que o milagre seja real, ainda que o paralítico ande, ainda que o monte seja removido, ainda que o cego veja, se não for amor, nada disso aproveita. E ainda que a filantropia seja genuína, sincera, e que faça realmente levar comida para o faminto, mas se isso não for amor, nada disso se aproveita. Por isso, num certo sentido, eu quero até ser, vou me permitir, não vai ser a primeira vez, e sei que isso também vai gerar talvez mais uma conversa aí. Eu acho que, no fundo, toda aquela trajetória carregada de distrações era para, talvez, nos tirar a atenção daquilo que seria, talvez, a oferta mais sincera que estava sendo feita naquela noite. A gente tem acompanhado aqui, especialmente a Lana, o drama da Celine Dion.
Uma mulher comprometida com a sua arte, uma mulher empenhada em continuar entregando. Eu vi o testemunho dela, ela disse: eu quero fazer tudo para entregar o que eu tenho para entregar até o último dos meus dias. Uma mulher que está se esforçando para entregar o que ela recebeu, uma mulher com profundo senso de gratidão pelo dom que lhe foi dado. E num esforço sobre-humano, ela se dedicou para fazer, talvez, seguramente, uma das últimas entregas que ela poderia fazer de maneira universal. Entregar para todo mundo o que ela se comprometeu a entregar por toda a vida. Sua arte, seu amor, sua dedicação, seu empenho. E sabe como é que termina a entrega da Celine Dion? Deus reunirá aqueles que se amam. É isso. Sabe o que foi dito naquela noite? Na última frase. Num gesto humano, num esforço de ser humano. Um esforço de ser humano. Não o esforço de defender o divino. Na mesa, Jesus estava nos ensinando o esforço de ser humano. E não a culpa de salvar o divino. Nós não temos a culpa de salvar o divino. Não se engane, não se deixe enganar. Há tanta coisa sendo feita em nome do divino. Algumas coisas estão sendo feitas em nome do divino, são pura caricaturas, fantasias, bijuterias, arremedos falsificados, que de longe revelam que não há expressão de verdade. Só há transtorno emocional de tentar provar alguma coisa. Uma sociedade carregada de penduricalhos, de grifes, de marcas. Uma sociedade que acredita que simplesmente colocar uma etiqueta no peito, ou na cintura, ou uma grife, vai fazer dela alguém. Uma sociedade que acredita que vestir é ser. Sendo que a gente se vestiu quando deixou de ser. Não é o que a gente veste, o que a gente faz, que nos torna alguém. Não é o fato de um relógio funcionar muito bem que diz que ele é original. Quer dizer apenas que ele é relógio. Agora, certificado de originalidade é compromisso com a identidade, a natureza, a relação, a história. Não é o que a gente é capaz de fazer num instante em que a gente está lá doido para ser reconhecido em alguma coisa. Não é o que a gente faz para ser reconhecido, é a história que a gente conta. E eu quero ficar com a imagem de uma mulher que fez todo o esforço para continuar contando uma história. E uma história onde ela termina dizendo: Deus reúne os que se amam. Se não for amor, não é encontro, é ajuntamento. E nos ajuntamentos cada um encontra oportunidade para exibir suas bijuterias. Algumas muito boas, tão boas que quase chegam a enganar. E outras que nunca tiveram a pretensão de ser boa, apenas queriam acontecer, chamar a atenção. Então tem gente que quer chamar a atenção, tem gente que quer criar uma ideia equivocada a respeito de si. Vamos continuar preferindo
olhar atentamente para aqueles que estão se esforçando, sacrificando, entregando tudo que tem que são, para continuar sendo expressão de amor e fidelidade com o seu propósito e com a sua vocação. Que Deus abençoe você, Celine Dion, por esse esforço e por esse empenho de com poesia dizer, não importa, não importa, não importa coisa alguma. Só importa que a gente continue se amando. Forte abraço a todos.